de 16 anos ou mais em todo o país. E aí eu convido você para vir aqui comigo para o nosso telão, para a gente acompanhar então de forma mais detalhada esses números da pesquisa Quest. Vamos lá então, matéria já aqui no ar do G1, Quest, 56% desaprovam o governo Lula e 41% aprovam. Aqui a gente tem as informações que já foram lidas e aqui a gente tem então alguns quadros resumidos. Aqui os números: aprovam 41%, eram 47% em janeiro, ou seja, uma queda de 6 pontos percentuais. Quem desaprova atualmente são 56%, eram 49% em janeiro, ou seja, uma subida de 7 pontos percentuais. Não sabem ou não responderam 3%, eram 4% em janeiro, frisando aqui que a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O que esse levantamento aponta em resumo? Passou a ser mais reprovado que aprovado entre as mulheres e os pardos, passou a ter empate técnico entre os mais pobres, os católicos e os eleitores do Nordeste, grupos em que tinha aprovação, e é nesse ponto que o alerta deve soar mais alto no gabinete do presidente Lula. Afinal, é onde se encontra aí a maioria do eleitorado do presidente Lula, do próprio PT, entre os mais pobres, os católicos, os eleitores aqui do Nordeste. Se essa aprovação está abalada é porque, de fato, algo errado está acontecendo na gestão do governo Lula, na entrega de resultados, né? Lembrando que a gente já está aí se encaminhando para o terceiro ano de governo Lula e até agora as pessoas não enxergam aí, talvez, melhorias nas áreas econômicas, de segurança pública. Outro ponto importante desse levantamento: viu a aprovação cair e a reprovação subir até entre quem votou nele em 2022. E aqui a gente tem esse gráfico que é importante também porque a gente acompanha a dinâmica dos números, né? A imagem do presidente Lula e do governo dele desde 2023. Lá em abril de 2023, vocês observam que a aprovação era 51%, desaprovação 42%. De fato, uma divisão grande, o que representa a nossa política polarizada, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiu aí manter consigo ao seu lado um bom número de apoiadores, e isso se reflete na avaliação do presidente Lula, até independentemente dos números, né? Porque a gente tem também questões positivas, o PIB crescendo, o desemprego em números baixos historicamente, mas enfim, nada atualmente se compara ao que a gente viu em anos anteriores no governo Lula. Se a gente observar, por exemplo, agosto de 2023, a aprovação chegou a 60%, foi o pico aí de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a desaprovação de apenas 35%. Quando a gente chega nesse cenário de 56 a 41, é porque de fato isso extrapola a questão ideológica, essa divisão entre o petismo e o bolsonarismo no Brasil. Há pessoas, como a gente falou agora há pouco, que votaram no presidente Lula, que ajudaram a eleger o petista, mas mesmo assim estão descontentes, estão aí reclamando e não aprovando a atual gestão. Então a gente vem nessa estabilidade, digamos assim, de 2023 até o fim de 2024, mas quando começa 2025 parece que alguma coisa aí mexeu com a percepção que os brasileiros têm do governo Lula, e aí uma queda vertiginosa, 41% atualmente de aprovação, apenas 56% de reprovação, dois recordes, um negativo e um positivo. A gente segue então aqui com as análises por região, avaliação por segmentos. A Quest mostra que pela primeira vez a aprovação e a reprovação de Lula estão tecnicamente empatadas no Nordeste. 52% aprovam e 46% desaprovam. A margem de erro nesse segmento é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. No Sudeste, a desaprovação do governo Lula está em 60%. Eram 53% em janeiro, enquanto a aprovação é de 37%, eram 42%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. No Sul também a rejeição está alta. Entre os entrevistados na região Sul, 64% desaprovam o governo petista, eram 59% na pesquisa anterior.
enquanto a aprovação é de 35%, eram 39%. A margem de erro é de 6 pontos percentuais para mais ou para menos. As regiões Centro-Oeste e Norte, apuradas em conjunto, apresentam leve oscilação, tanto na desaprovação, que ficou em 52%, eram 49%, quanto na aprovação, que é de 44%, eram 48%. A margem de erro, nesse caso, é de 8 pontos percentuais para mais ou para menos. A margem de erro aumenta à medida em que o número de pessoas entrevistadas diminui. A aprovação do governo Lula por região, que é uma dinâmica interessante também de observar. No Nordeste, essa queda também muito brusca, né? Era um 68%, chegou a 69%, agora é em 52%. E a desaprovação também subindo de forma acelerada. No Sudeste, a Boca do Jacaré também aumentou. A desaprovação sempre esteve à frente, mas aqui nos últimos meses, então, essa diferença aumentou. Boca do Jacaré bem aberta também aqui no Sul. No Centro-Oeste, há uma certa divisão aí, mais equânime entre aprovação e desaprovação, como vocês observam aqui nesse gráfico. A pesquisa também fez um recorte de gênero. Pela primeira vez, a desaprovação do governo Lula entre as mulheres superou a aprovação. A desaprovação oscilou 6 pontos para cima, no limite da margem de erro, 3 pontos no segmento, e está em 53%, eram 47% em janeiro. A aprovação 6 pontos abaixo, está em 43%, eram 49%. Aqui também o gráfico da desaprovação por gênero. Já havia uma dificuldade entre o eleitorado masculino e ela se amplia, né? 59% a 39%, e aí a gente vê pela primeira vez, então, entre as mulheres, a desaprovação superando a aprovação. Vários números aqui, vários recortes interessantes que essa pesquisa Quest traz para a gente. Vamos, então, voltar a falar